Tudo bem com você? Nós estamos aqui hoje para mais um vídeo e hoje faremos uma continuação da resenha do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Nós estamos na parte 3 e falaremos de como fazer as pessoas pensarem como você. Muito provavelmente você está assistindo esse vídeo no canal OIMV Livros. Nesse canal nós só falamos de livros e leituras. Então, se você gosta muito desse tema, gosta de ler e gosta de saber sobre os livros, se inscreva no canal, ativa o sininho para você estar por dentro de tudo que nós falarmos. Beleza? As outras partes desse vídeo, esse vídeo que nós estamos fazendo agora é a parte 3, a parte 1 e 2 está no canal O Irmão Mais Velho, que é o meu canal oficial. E nesse canal mesmo que você está assistindo, você pode encontrar, na descrição também eu vou colocar, se você ainda não assistiu a parte 1 e 2, você vai encontrar lá. Mais para frente eu vou postar elas aqui também, tá bom? Então vamos para o vídeo, estamos aí no cenário, eu não sei se aqui está muito escuro, mas acredito que está tranquilo para nós fazermos. Bom, primeiro vou dar uma leve resumida, eu sempre falo, esse livro aqui, ele é a Bíblia dos relacionamentos interpessoais. Ele é muito bom mesmo. Assim como tem vários livros hoje em dia que não tem muito conteúdo, às vezes é mais a opinião do autor falando de diversos assuntos, esse aqui é o contrário. Tem muita base experimental, tem muita coisa boa. Então é até difícil fazer uma resenha desse livro, porque são muitos exemplos. Os exemplos que ele usa são com pessoas e personagens relevantes, é muita coisa boa de exemplos que ele usa e também as técnicas que ele coloca são muito práticas, simples e diretas. Não tem muitos termos técnicos, é uma coisa assim muito bem feita. Mas eu darei o meu melhor para que em todos os passos do que falarmos, eu conseguir ler pelo menos algum exemplo disso, e tentar mastigar um pouquinho para você, e já te recomendo, leia o livro, tá bom? Esse livro é incrível. Então vamos para a resenha. O primeiro princípio que ele coloca para fazer com que as pessoas pensem como você, para você fazer amigos e influenciar pessoas, é evite as discussões. A melhor discussão, assim como ele anotou no livro, a melhor discussão é aquela que você evita. E eu vou ler um dos exemplos, mas tem 1000 exemplos aqui. Ele fala de presidente, de figuras muito importantes da história, ele traz dados. Então, se você quiser aprofundar, lendo o livro, você vai conseguir encontrar isso. No entanto, eu trouxe aqui um exemplo de uma história dele que ele conta nessa questão de ganhar a discussão, e eu vou ler para você. Eu estava num banquete em homenagem a Sir Ross. Durante o jantar, meu vizinho à mesa me contou uma história divertida que se apoiava na seguinte citação: existe uma divindade que aperfeiçoa nossos planos, por mais que eles sejam mal traçados por nós. O homem falou que isso era uma citação bíblica. Estava errado, eu tinha certeza, não havia dúvida. Assim, para me sentir importante e demonstrar superioridade, eu me coloquei na posição inoportuna e indesejada de corrigi-lo. Ele se manteve firme. O quê? Shakespeare? Impossível. Absurdo. A citação era da Bíblia e ele tinha certeza disso. Para resumir essa história, o que acontece? O amigo dele, que está junto dele nesse jantar especial, o amigo dele concorda com esse outro rapaz falando que essa citação é da Bíblia. Então o amigo dele está sentado ali na mesa de jantar, ele fala, não, é da Bíblia mesmo, e deixa. Depois ele sai desse jantar especial e ele, o Dale Carnegie, ele vai conversar com esse amigo e vai falar, cara, como que você apoiou o outro se ele estava errado? Isso aí não está na Bíblia, isso é Shakespeare, e você sabe disso. E o amigo dele disse para ele, olha, a gente estava jantando, a gente estava numa refeição na casa dele. Por que a gente ia arrumar uma discussão? Para que a gente ia falar que ele estava errado?
Por que que você ia comprar uma discussão se você pode evitá-la? Então esse foi um primeiro aprendizado que ele teve, fora outros exemplos que ele dá. Então esse é o primeiro princípio. Na medida do possível, evite as discussões. A melhor discussão que tem é aquela que você conseguiu evitar. Princípio número 2. São 12 no total. Respeite a opinião alheia e nunca diga expressamente com essas palavras que a pessoa está errada. Na medida que você conseguir evitar esse termo para não transformá-la diretamente num inimigo, é claro, no contexto dele ensinando a você lidar melhor com pessoas, mas tem outros casos que a gente pode falar em outro vídeo, etc. No entanto, procure evitar falar que a pessoa está errada e respeite a opinião dela. E aqui eu marquei uma citação que eu vou ler dele falando desse princípio. É possível usar o olhar, o tom de voz e os gestos para dizer aos outros, com a mesma eloquência das palavras, que eles estão errados. Mas se você fizer isso, eles concordarão com você? Nunca, pois você está acertando um golpe em cheio na inteligência deles, na capacidade de julgamento, no orgulho e no amor próprio deles. Eles terão vontade de revidar, mas não de mudar de ideia. Você pode usar toda a lógica de Platão ou Kant, mas não conseguirá fazê-los mudar de opinião, pois você feriu os sentimentos dele. Então ele está nos instruindo a você ter sabedoria de não dar esse golpe em cheio. Você está errado. Se você dá esse golpe em cheio, você está errado, você está ferindo a pessoa. Aí vai ser muito difícil você continuar falando sobre o tema, ter aquele debate mais saudável. Beleza? Princípio número 3. Se você estiver errado, admita rápido e fale exatamente no que você está errado. Você está entendendo? Então você admite que você errou rápido, não fica enrolando e fala exatamente em que você errou. Não fica tentando encobrir. Essa é uma das melhores dicas para você lidar bem com pessoas. Fazer amigos e influenciar pessoas. Aí ele dá uma instrução, ele dá um exemplo de vida dele que nos ensina muita coisa. Que ele saiu para passear com o cachorrinho dele e esse cachorrinho fazendo ali as suas necessidades, ele ali passeando com o cachorrinho, ele infringiu uma lei do bairro. Eu não lembro ao certo o que era, não sei se era que ele defecou lá o cachorro e não pegou, sabe, não recolheu os dejetos, eu não sei se é isso, não lembro ao certo. No entanto, ele infringiu uma lei, tanto que chegou um guardinha e o guardinha foi falar com ele, olha, você está errado por conta disso e daquilo, você não poderia ter feito isso. E o que ele fez? Ao invés dele ficar nervoso, ao invés dele ficar irritado, ao invés dele falar, nossa, mas para que esse tempestade em copo d'água? Ao invés disso, ele começou a falar para o guardinha, nossa, você está certo, isso aqui não se faz, eu não vou fazer mais isso, pelo contrário, agora eu vou instruir meu cachorro nisso. Ele começou a ser tão enfático no próprio erro que o guarda começou a sentir assim, constrangido. E o guarda falou assim, olha, não é para tanto também, não precisa. Então, e no fim da história, ele acaba falando assim pro Dale Carnegie, olha, pode seguir com o seu cachorro, mas evita fazer isso. Ou seja, a conversa foi apaziguando, porque ele teve sabedoria para falar certo com o guarda. Então, se estiver errado, ou ainda que você acha que não esteja errado na situação, ou você acha que aquilo pelo qual você está sendo, vamos dizer assim, oprimido, aquela pressão, como se fosse uma tempestade em um copo d'água, admita, fala, não, eu estou errado mesmo e já não vou fazer mais isso. Muda o jogo de tal forma que constrange a pessoa que está se apoiando no seu erro. Isso é um conselho muito sábio que ele dá pra gente. Princípio número 4. Comece sendo amigável. Então, antes de deixar claro nas suas conversas os seus interesses
particulares ou qualquer outra coisa, antes de qualquer coisa, seja um amigo. Então, queira saber sobre a pessoa mesmo, no sentido de amigo, conhecê-lo, desfrutar da relação, ter um pouco de entretenimento, um conhecer o outro, etc. Esse princípio 4 é de você, antes de querer qualquer outra coisa, seja amigável. Aí ele dá exemplos de como, nas suas relações interpessoais, ele conseguiu chegar em pessoas muito estratégicas, primeiro sendo amigável, não colocando na mesa, colocando outros interesses, mas primeiro tendo uma relação amiga. Então esse é o quarto princípio que ele ensina para nós. Quinto princípio, que ele chama do segredo de Platão. Faça com que o outro diga sim. Platão, que foi um filósofo que escreveu todo o diálogo que, quando ele andava com Sócrates, Sócrates ia filosofando, Platão que foi que escreveu isso, tanto que ele escreveu a República, e acredito que escreveu ou transcreveu, né, esses diálogos em outros livros também. E é muito interessante quando você lê um livro de Platão, colocando ali o diálogo de Sócrates, porque há várias perguntas ali. Sócrates pega um assunto extremamente complexo e começa a deixar o assunto simples, dividindo isso em várias pequenas partes. Então a mesma coisa de... Eu vou falar de uma coisa muito difícil de você entender. Por exemplo, eu vou falar da unidade de medida da luz, que são os lumens. Olha que assunto às vezes complexo, você não tem contato com isso. Mas se eu for dividindo por etapas, por exemplo, se eu falar não tem a lâmpada, aí você fala sim. Eu vou falar não tem energia elétrica, você fala sim. Não tem uma energia elétrica, não tem uma claridade. Você está entendendo? Na medida que eu vou dividindo por menores e eu vou fazendo você entender e ir dizendo sim, eu vou diminuindo a complexidade da coisa. Ele discerniu, ele entendeu isso como um princípio e ele viu que numa negociação ou no momento de fazer amizades, você tem que ir tirando o sim das pessoas. Então você vai fazendo perguntas mais simples. Você pergunta, é verdade que você gosta de ler livros? Dando um exemplo, a pessoa fala, sim. É verdade que você gosta de viajar? Sim. Então não necessariamente ela vai responder a palavra sim, mas ela vai concordar com você. Então antes de você perguntar uma coisa que você não sabe a resposta, colha vários sims. Porque quando num diálogo se antecede vários sims, fica mais difícil vir um não. Então isso é bom para os seus negócios e para fazer amizades, você vai construindo vários sims, fica mais fácil falar daqueles assuntos que, digamos assim, é um assunto de caráter não, porque é um assunto difícil de conversar. Deu para entender? Comece fazendo perguntas para tirar os sims, as perguntas mais simples, e depois você vai tratando das perguntas mais complicadas. Princípio número 6. Deixe o outro falar a maior parte da conversa. Na maior parte do diálogo que você tem com alguma pessoa, deixe o outro falar nessa maior parte. Isso ele chama de uma válvula contra a reclamação. Então, quanto mais informação você tem sobre o outro, é melhor. Isso tem na Bíblia também, falando que você deve ser pronto para ouvir e tardio no falar. Você sempre deve ser mais uma pessoa que escuta do que uma pessoa que está pronta para falar precipitadamente. Também está escrito que aquele que fala sem antes refletir, sem antes ouvir, sem antes meditar, esse é insensato. Então o princípio ele é básico, eu não vou nem trazer os exemplos que ele fala das vivências dele. Mas, num diálogo, seja mais a pessoa que ouve do que a pessoa que está sempre falando. Princípio número 7, que ele chama de como você conseguir uma cooperação.
Às vezes você está buscando um amigo, ou um sócio, ou qualquer coisa que tenha sentido de cooperar. Você tem que, preste bem atenção, fazer com que a outra pessoa sinta que a ideia é dela. Isso é muito bom de se aplicar nas relações. Então, vocês estão ali conversando, vocês estão ali fazendo alguma coisa, nasceu uma ideia, às vezes é até de vocês dois a ideia, às vezes a ideia é só sua, que no diálogo ali você teve um insight, mas se você quer ser bom de lidar com gente, não importa quem deu a ideia, oferta a ideia na vida do outro. Quando você for contar, você fala assim, foi tal pessoa que teve a ideia. Esses dias a gente estava promovendo um evento que a gente vai fazer para uma ação na igreja. E eu lembro que quando eu fui divulgar isso, a primeira coisa que eu pensei foi falar assim, galera, tal pessoa teve uma ideia aqui muito top. Porque em toda relação eu estou pensando assim, como que eu posso fazer com que aquela outra pessoa, como que eu posso fazer para honrar o outro de forma que a nossa relação fica mais sólida? Você está entendendo? Então, surgiu a ideia, de quem surgiu a ideia, tudo que aconteceu, oferta na vida da pessoa. Fala assim, não, foi aquele fulano ali, teve uma ideia muito boa pra gente. Ó, aquela pessoa deu um palpite ali que eu acho que é o caminho pra gente seguir. Nossa, a gente tava conversando, a garota lá falou uma coisa que eu acho que vocês vão achar muito importante, porque eu achei. Você tá entendendo? Se você tem isso de não querer trazer a glória para você, de ter a ideia, mas ofertar na vida dos outros essa glória da ideia, você vai ver como isso te ajuda em várias relações. Princípio número 8, que é o princípio da empatia. Eu tô achando muito engraçado quando eu termino um princípio, porque eu tô terminando igual jornalista, falando assim, e isso aqui, e você deve ser empático. Eu tô achando muito engraçado fazer isso, mas já que tô acostumando a fazer assim, vou continuar fazendo assim. Princípio número 8 é o princípio da empatia. Tente enxergar o ponto de vista do outro. Essa é a melhor maneira de apaziguar o debate. Quando você começa a enxergar o ponto de vista do outro, mas enxergar mesmo, você vestir os calçados como se você entrasse no corpo da pessoa e está olhando com os olhos dela. Se você conseguir fazer esse exercício, essa é a melhor coisa para gerar um elo entre você e a pessoa. Então ele deu alguns exemplos que eu não vou falar aqui, mas você conhecendo a empatia, você sabe que uma das melhores coisas para lidar com outras pessoas, se coloque mesmo no lugar do outro. Princípio número 9. Demonstre compaixão e compreensão diante da ideia do próximo. Então, além de você se colocar no lugar do outro, às vezes você não concorda, às vezes você não vê dessa forma, mas a junção de compaixão e compreensão, juntar essas duas coisas, vai fazer com que você consiga ver de uma forma diferente, no mínimo, o que a pessoa está querendo dizer. E como o nosso objetivo é você fazer amigos e influenciar pessoas, ou seja, lidar bem socialmente, então você precisa exercer isso. É uma boa dica que ele nos deu. Compaixão e compreensão sobre aquilo que é a visão de mundo do outro. Isso vai nos ajudar um tanto. Princípio número 10. Apele para motivos mais nobres. Ele usa a palavra apele mesmo. Porque em qualquer relação, em última instância, o que vai contar é a motivação. A motivação fala mais alto que muita coisa. Uma pessoa pode até errar com você, mas se você descobre que era uma motivação boa, você releva aquilo. Uma pessoa pode até acertar com você, mas se você descobre que era uma motivação egoísta, interesseira, isso desfaz toda a ação boa que a pessoa fez. Então a motivação, ela significa muito. E o princípio que ele traz para nos ajudar é:
apele para uma motivação mais nobre. É claro que o melhor é você sempre ter uma motivação nobre, porque daí você não vai entrar em enrascada. Robson, o que é sempre ter uma motivação nobre? Você sempre está com intenções corretas. Se você quer sair ganhando, se você quer a coisa só para você, se você quer vantagem, se você quer dar jeitinho, uma hora sua motivação vai vir à tona. Aí você pode ser humilhado, pode ser N coisas que você fez por merecer também. Porque não convém você ter essas motivações que vai ferrar o seu amigo. Você está entendendo? Então, apele para motivações mais nobres. Ou seja, você está num diálogo, a hora que a coisa não está fluindo, ou N situações que podem acontecer, traga a motivação à tona. Fala assim, ó, cá entre nós, sabe por que mesmo que eu quero isso? Por conta disso, disso, disso e disso. Bota a motivação na mesa. E se a motivação for nobre, com certeza trarão ótimos resultados. Princípio número 11. Dramatize as suas ideias. Eu amo isso aqui. Dramatizar é diferente de vitimizar, tá bom? Vitimizar é quando você baixa a energia, fica aquela coisa melancólica e você fica contando as tragédias. Não, isso aí é ruim. Agora, dramatizar vem de drama, vem de história, vem de trama. Que é quando você assiste um filme muito interessante, é porque ele tem um trama legal. Ele sabe contar a história. Então, naquilo que você for falar, naquilo que você for tratar, quando você transforma aquilo numa história, não é mentir, não é iludir, mas é realmente ver aquilo com bons olhos. Quando você olha para trás na sua vida, você não consegue contar uma boa história? Você vai contar a sua história de vida. Se você consegue transformar isso numa boa história, lembrando, não é mentir. É você pegar os capítulos da sua vida e contar aquilo. Você vai ver como de fato é uma história. Não tem só coisas boas, tem coisas ruins, mas é uma história muito interessante. Então, dramatizar é você trazer um contexto artístico para a coisa, de modo que você conte uma história. Isso é conhecido no mundo dos negócios como storytelling. Você tem que contar a história. Você está conversando com alguém, você quer convencer de algo, você quer trazer uma ideia, traga isso como uma história, com começo, meio e fim. Eu, quando estou levando, às vezes, alguma mensagem, eu já fiz aqui no canal, qual foi? As 3 principais coisas de todo cristão, alguma coisa assim, mas eu gosto de usar exemplos de histórias, porque a história cativa qualquer ser humano. Então, dramatize suas ideias, dramatize no sentido da história, do drama, da trama, que pode ter sim um pouco mais, vamos dizer assim, sad, um pouco mais triste, pode ter essa pegada, mas se for uma coisa muito vitimista, se for uma coisa assim com uma energia muito baixa, aí fica muito difícil de ouvir, tá bom? Então traga como trama, como drama no sentido da história. E agora o último princípio, que é o princípio de número 12, eu acho que eu segui certinho aí os princípios, ele fala assim, em último caso, para você fazer as pessoas pensarem como você, lembrando que tudo isso é para te ajudar a fazer amigos, influenciar pessoas e lidar socialmente com qualquer tipo de gente, faça um desafio. Eu amo isso. Eu faço isso mentalmente. Comigo mesmo eu faço isso. Eu fico me propondo novos desafios. E isso cria uma motivação maior para fazer as coisas. Nas relações, Dale Carnegie te instrui a fazer o quê? Lance um desafio. Então você está na conversa, em último caso, nada disso está dando certo, do dramatizar, não está dando certo, da empatia, nada está fazendo fluir, lança um desafio, proponha essa adrenalina, essa energia de você se desafiar o outro. Isso vai trazer uma motivação muito interessante para essa relação, beleza? Esses foram os 12 princípios. Acabamos agora e eu quero te pedir uma coisa, se inscreva no canal, ativa o sininho para você estar por dentro de todas as leituras.
A leitura é muito importante para desenvolver a sua inteligência. Quando você assiste TV, assiste um filme, você já tem as imagens prontas. Agora, quando você lê, você tem que formular a imagem, você tem que usar a imaginação. Você não tem ideia de como isso te desenvolve. Se inscreva no canal, ativa o sininho, dá um like nesse vídeo e comenta qual livro que você gostaria de que fizéssemos uma resenha, qual desses princípios você aplica, qual desses você achou muito interessante e vai começar a fazer, tá bom? Deixa aí embaixo que eu quero conhecer você. Esse foi mais um vídeo do Irmão Mais Velho. Até a próxima.